É o seguinte, tinha um pai, um filho, e tinha uma ponte bem comprida, uma ponte daquelas assim que são feitas de cordas e madeiras, né, aquela balança assim, é tipo de uma montanha a outra e embaixo um precipício, aí fazem aquelas pontes. E é preciso ter uma certa coragem, né, para você vai segurando assim nas cordas e vai atravessando. Então, num determinado dia, o pai foi levar o filho e ele apresentou a ponte, ele tinha que passar. O filho olhou para aquela ponte com muito medo, mas o pai, ele sabia que era seguro atravessar. Ele poderia com segurança atravessar e voltar. Ele conhecia a ponte, sabia que ela estava em condições de manutenção em dia, mas a criança não. E aquela criança, apesar de confiar no pai, ele estava com muito medo, e o medo da criança superava a confiança que ele tinha na palavra do pai. O pai, vamos dizer assim, que era um pai assim que, ou por preguiça, ou por acreditar que atalhos, né, não importa os meios, o importante é conseguir os fins, ele teve uma ideia. Ele falou assim: "Eu vou fazer ele crer de uma forma supersticiosa. Eu vou criar para ele um símbolo, para que ele tenha mais facilidade em crer e usar aquilo que ele tem dentro dele." O pai sabia que o filho tinha condição plena. Ele tinha pernas, braços, tinha equilíbrio, tinha saúde física e mental para atravessar aquela ponte. Mas o filho não conhecia isso dentro dele. Aí o pai pegou, sem o filho perceber, lançou mão, pegou no chão assim uma pedra e procurou uma pedra assim, uma das mais diferentes, assim, um pouco bonita. Pegou aquela pedra e enfiou no bolso. E aí ele falou: "Filho, eu tinha uma surpresa para você, é uma herança. Eu ia te dar mais para frente, quando você atingisse a fase adulta. Mas nesse momento eu vejo que você precisa que eu te passe essa herança. Eu vou te dar agora um instrumento de poder." E com isso ele pegou a pedra na mão e falou: "Aqui dentro da minha mão tem uma pedra, mas não é uma pedra comum. Não é uma pedra como tem, né, aqui na terra, assim, essas pedras comuns. É uma pedra, que tem um poder espiritual. É uma pedra que tem dentro dela, um poder que aquele que tiver a posse desta pedra consegue, através desse poder, qualquer coisa." E aí ele mostrou a pedra para o filho e falou assim: "Olha, você, essa pedra foi passada de geração em geração, né, do meu pai para o meu avô, para o meu bisavô, tataravô, veio passando de geração em geração. E essa pedra, aquele que tiver ela, manter ela na mão, com fé, crendo, ele consegue todo o poder necessário para ele conquistar as suas vitórias." O filho pegou aquela pedra e ele creu no pai dele. E além de crer no pai dele, ele creu naquela pedra.
Aí, de posse daquela pedra, assim, ele olhou para a ponte e falou: "Agora eu consigo". E foi e atravessou a ponte, foi atravessando assim. À medida que a ponte balançava, assim, ele segurava mais forte aquela pedra. E segurava com força mesmo. Aí continuava andando confiante. Dava mais uma balançada assim, passava uma brisa, um vento, a ponte dava aquela balançada e ele segurava mais forte a pedra do que segurava as cordas para atravessar. E com isso ele passou para o outro lado. Esse menino, quando chegou no local de destino, ele não se conteve, era tanta alegria de ter conquistado aquela vitória. Ele tinha adquirido uma nova crença. Ele foi convencido de que uma pedra tinha poder e aquele que tivesse posse da pedra poderia usufruir desse poder. Foi aí que se criou uma religião, uma crença na pedra. Quando ele chegou lá, era um vilarejo, um lugar, as outras crianças ficaram sabendo, porque ele não se conteve e contou para as demais crianças. As crianças ficaram sabendo e a maioria delas creram. Tinha aqueles mais céticos, aqueles que não desconfiavam e ficava de olho, alguns fingiam acreditar, igualzinho quando você está evangelizando. Tinham aqueles que criam assim, de primeira, cegamente. Aí, num determinado dia, uma dessas crianças ficou doente, ali na vila, ficou doente. Aí não estava se curando. Aí ele lembrou a mãe dele: "Mãe, o fulano tem aquela pedra e aquela pedra tem poder. Por que a senhora não vai lá e pede para que ele lhe ceda essa pedra só para trazer aqui, para que eu possa segurar e ser curado?" A mãe, assim, sabe como é que é? Meio cética, meio crendo, meio não crendo, como muitas pessoas, né, na sua religiosidade. Ela foi lá, mas aquele pai, ele viu ali uma oportunidade. Ele falou assim: "Não, de forma nenhuma. Eu posso te dar essa pedra, vai que você pega essa pedra e leva e perde no meio do caminho. Vai que quando chega lá, alguém toma essa pedra de você e você não consegue me devolver. Não, de forma nenhuma." Então aquele pai já, de forma assim esperta, já vendo benefícios ali que ele podia tirar, ele falou assim: "Olha, a pedra está aqui, ela está na nossa família, mas você pode trazer o seu filho até aqui. E aí eu deixo ele segurar a pedra, ele será curado." Aquela mulher não sabia que dentro dela já existia um poder. Aquela criança, filho dela, também não sabia que existia o poder dentro. Mas vieram e quando chegaram lá, a criança tocou na pedra, a mãe tocou na pedra e em pouco tempo eles estavam curados. Eu pergunto para meu irmão, minha irmã: foi a pedra que curou? Foi a fé na pedra que curou? Também não. Mas através da fé na pedra, eles acionaram dentro deles, eles usaram a sua capacidade, que é natural. Nós fomos criados assim. Jesus, ele falava, né, que o Pai faria morada em nós. E nós somos o templo e morada, coisas desse tipo. Porque está tudo em nós. Ó, se tiveres fé, né, podes mandar que a montanha pule, e ela vai pular, vai se jogar ao mar, coisa desse tipo.
porque a fé, ela aciona o que já está em nós. Mas aí, meu irmão, minha irmã, a coisa continuou, porque aí as outras pessoas, a mãe passou a crer mais na pedra e passou a falar para as outras mães. E muita gente creu ali no poder da pedra. Dessa forma, foi criado religiões pelo mundo inteiro. E ao invés de pedra, usaram figuras de sapo, de boi, de rato, de elefante, figuras criadas pela imaginação com muitos braços, muitas cabeças, não importa. Da forma como os espertalhões elaboravam a pedra deles. Mas era o objeto pelo qual as pessoas acionavam a fé e daí eles conseguiam usar o poder que tem em cada um de nós. Esse pai, meu irmão, minha irmã, falando mais sobre a religiosidade, a religião, ele encontrou amigos, porque aí a coisa foi criando assim um vulto maior, outras aldeias, né? Ficaram sabendo, mas a pedra estava ali. Então ele pensava: como é que eu vou fazer agora com a questão da pedra? As outras aldeias, né, é muito difícil vir para cá, mas eu posso, de alguma forma, criar alguma representação nas outras aldeias. Aí eles fizeram um corpo sacerdotal e disseram para as pessoas que alguns homens tinham o poder de pegar pedras comuns e lapidar ela no mesmo formato daquela pedra principal e deixar em contato com aquela pedra durante um mês, enquanto eles faziam cultos e entoavam cânticos de adoração naquele ritual místico, e aquelas pedras estavam, ao ir em contato com a outra, iriam adquirir poder de estar em conexão com a pedra maior, e onde elas estivessem, elas também, é claro que estariam guardadas por outros sacerdotes, né, escolhidos. E esses sacerdotes iriam construir um templo, iriam ficar lá protegendo aquela pedra que era a cópia. E a população iria se beneficiar daquela pedra. Nada mais justo do que contribuir com ofertas, contribuir com doações, para que aqueles sacerdotes pudessem estar ali a serviço da proteção e da condução dos cultos ali, que o povo seria obrigado a fazer para manter aquela pedra ativa, em conexão com a pedra maior. E aí foi se criando rituais e obrigações ao povo. O povo agora tinha que cultuar a pedra, cantar, né? Entoar cântico, fazer orações. E aí foi dito ao povo: olha, lá na tua casa também você pode fazer orações. A pedra, mas não esqueça, você tem que vir aqui sempre, trazer sua oferta, seu dízimo, ouvir os sacerdotes, porque os sacerdotes, ele tem uma intimidade maior. Meu irmão, minha irmã, eu poderia ficar aqui muito tempo falando assim, como que a coisa é feita e foi feita. E era tudo mentira. É tudo uma mentira. Na verdade,